engraçado, né? E a gente veio de uma família que não conhecia o evangelho através do meu pai e da minha tia mais velha, que minha avó nem era evangélica, mandava eles para a escola bíblica para ter o que fazer, mandava, já direcionava e eles foram ali conhecendo o evangelho e acabou contaminando toda a família. Não estava dando conta das crianças, mandava para a igreja. Mandava para a igreja. E daí eu lembro que meu pai se converteu numa tenda aqui em Campo Mourão. Era pastor Odar. Quem é da Quadrangular vai saber quem que era. Da terceira igreja lá de Curitiba. É uma tenda de evangelismo que ele se converteu ali com 14 anos e foi irradiando dentro da família. Então você nasceu no lar evangélico? Nasci no lar evangélico. Eu nasci numa igreja. Foi interessante, assim, até um pouquinho antes, como é que foi esse processo, né? Meu pai era convertido, conheceu minha mãe não era convertida, né? Ela se converteu depois de 4 anos de casado, quando eu nasci, que ela quase morreu, porque ela teve uma hemorragia e tal. E daí, naquele momento ali, Deus tratou na vida dela e ela tomou uma posição com Cristo. Então, meu nascimento foi um marco ali da conversão da minha mãe. Olha. E daí, eles participavam da Capela Agape, né? Pastor Richard, na época, né? Reverendo Richard. A gente ficou um tempo ali, eu cresci nesta igreja até os 5 anos, quando nós fomos para Presbiteriana Renovada. Que bacana. Então isso foi em 89, né? Eu sou de 84, né? Um jovenzinho, né? Então, né? Que bacana. Então a gente cresceu. Deixa eu te perguntar, você sempre caminhou com o Senhor? Teve alguma época que você se desviou desse caminho? Sim, claro. Joel, a gente sempre fala assim, né? Nem sempre filho de crentinho é, né? Sim. Né? Então a gente cresceu na igreja, a gente cresce no meio, né? E eu acho interessante uma frase com o pastor Gil, você conhece? O cunhado do Flávio, né? Ele fala um negócio muito interessante. Nós acostumamos com o sagrado. E eu cresci nesse meio. Para mim era o meu dia a dia, era o meu natural, né? Mas eu precisava ter uma experiência com Cristo também. Então eu lembro que eu fui para Curitiba, nós fomos para lá em 98, a gente cresceu aqui no meio dos meninos, tocando na igreja e tal. E teve uma fase que eu cansei da igreja. Vou ser sincero, foi essa. Cansei da igreja. Cara, todo dia a mesma coisa e tal. Algumas frustrações, né? E a gente, depois com o tempo, a maturidade vai nos ensinando, Deus vai nos ensinando, né? Que não são homens, e sim em Deus que a gente tem que se firmar, né? A gente se espelhar em... E ali eu me frustrei com algumas coisas e eu saí da igreja. Eu falei, meu pai é presbítero ainda da igreja, eu falei, não vou mais na igreja. Quantos anos você tinha? Tinha uns 16 para 17 anos. 16 para 17 anos. Lembro que eu estava terminando o 2º grau e tal, feito aquele momento da adolescência, passando para juventude e tal. Então eu falei, não vou mais na igreja, e não fui mesmo. Não tinha mais vontade. E daí comecei a sair com alguns amigos, né? Eu lembro na época, hoje, tá na igreja com a gente, toca. O Isaac foi meu parceiro, Isaac Fabrício, né? A gente estava numa fase meio, né? Ele também na igreja, ele tinha se afastado e tal, né? E aquela curiosidade, né? De algo novo, né? Sim. Então, eu lembro que eu saí da igreja e comecei a frequentar festas e tal. E saía de casa, eu lembro minha mãe, eu falo assim, mãe é muito penteca, né? Crente. Meu pai já é um cara mais tranquilo, mais centrado. Minha mãe já era mais do emocional, né? Como qualquer mãe, não sei, enfim, né? Não, que você não vai lá, porque o capeta, que não sei o que e tal. Aí parece que aquilo lá era mais combustível para você não... Sim, o não, né? O não, a revolta, né? Cara, e daí eu lembro que eu tava saindo... Até comecei a tocar, assim, o pessoal já queria me chamar para tocar com banda, fazer baile, tocar em casa noturna, porque você é músico, você acaba se envolvendo com os músicos, né? E minha mãe sempre falava, meu pai nunca falava nada. Mas eu via no semblante a tristeza, né? Meu irmão no seminário ainda na época e tal, o Marlon era pequeno, o meu irmão mais velho é o pastor Marcos, né? E daí... Eu lembro que eu já estava com uns 18 anos, quase para 19, foi uns 2 anos assim, desse jeito, sabe? Até ia na igreja, mas não estava mais envolvido com nada. Eu tinha essa consciência.
tô fora, não me envolver com o ministério, porque eu sabia do peso, da responsabilidade, da seriedade, tá? Eu tinha essa consciência. Mas você participava então na igreja? Eu saí do ministério, eu saí do louvor, eu tocava no louvor. Mas você ia pra igreja e pras festas? Eu ia de vez em quando na igreja, porque quando eu ia lá tinha aquele sentimento de culpa, né? E às vezes de vender uma imagem, aí você cria aquele personagem do crente da igreja e o cara de fora, né? Você não é, eu não estava autêntico, né? Esse momento da autenticidade. E eu lembro que um dia eu estava saindo para uma festa, cara, e aquilo foi impactante, sabe? Eu lembro que o meu pai, eu fui lá, pai, tô indo e tal. O Curitiba é grande, então tinha muita casa, assim, né? Casa noturna e tal, ia no pagodinho, ia não sei o que e tal. Você acaba fazendo um ciclo de amizade, né? E o engraçado, João, é que pra essas coisas surge amigo. De um monte, né? Se você não tem dinheiro, surge dinheiro. O negócio é incrível, né? Parceiro pra toda hora. Aí você fala, cara, na igreja a gente não tem essas coisas, né? Às vezes, né? Mas assim, é uma ilusão, né? Uma ilusão do que o mundo oferece aí. E daí, eu lembro que... Isso daí até é bem marcante. Tem a cena do meu pai, na porta de casa, cara. Ele falou, pai, tô saindo fora, vou numa festa e tal. Você contava? Contava, não, contava. Você, não, tô indo e tal. Minha mãe, não, meu Deus do céu, que tal, aquela coisa, né, misericórdia e tal. Aí meu pai parou assim e falou assim, ó, não, beleza, pode ir, pai. Porque eu tinha esse respeito, ó, avisava, né? Não era uma rebeldia de, né? Mas eu tinha esse respeito de avisar. Até lembro que os presbíteros foram lá em casa para conversar comigo. Não, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso desse tempo, me deixa. Né? Enfim. Aí eu lembro que ele chegou e falou assim, ó, não, tranquilo, vai lá. Mas saiba de uma coisa. Eu estou orando por você. Forte, né? Cara, aquele dia foi tenso, hein? Forte. Só falou isso, me deu um abraço. Falou assim, sabe que o pai te ama, né? Ele nem deve lembrar disso aí. Ou lembra, né? Nunca comentei com ele, né? Mas assim, cara, olha, eu tô sentindo a dor agora aqui. O constrangimento, eu saí muito constrangido, cara. Imagina. Eu fui. Mas foi a pior noite da minha vida, cara. Você ficou pensando o tempo inteiro nisso? O tempo inteiro, cara. Eu lembro que tinha uma menina que queria ficar comigo e tal. Coisa de jovem, né, cara? Tal. Até, puxa vida. Eu lembro que eu tava com um copo de cerveja na mão, cara. Eu nunca fui de beber, cara. Né? Nem bebia, sabe aquele negócio só pra... de fazer o social, pra dizer que tá no meio, olha, né? Integração, né? Eu faço parte disso, pra não me sentir fora. Só que eu já tava fora. Já era um peixe fora da água ali naquele momento.